Boa tarde, quero agradecer primeiramente à professora Tiana, pelo convite, a confiança depositada aqui no que a gente vai tratar no dia de hoje. Eu me chamo Mirela Braga, sou professora do ensino superior, e trabalho tanto no curso de Serviço Social como no curso de Direito, e eu escolhi aqui, a pedido de Tiana, um recorte, para a gente poder tratar um pouco sobre criança e adolescente. O recorte, ele vai estar contido no interesse nosso de discutir a proteção integral, o enfrentamento da violência que acometida por adultos, muitas vezes próximo a essas crianças e adolescentes, e que culmina num ciclo, que nós temos diversos índices elevadíssimos de violência contra criança e adolescente aqui no Brasil. Nós somos um país onde 70% dessas crianças, eu já venho com muitos dados para a gente discutir também, 70% dessas crianças sofrem violência sexual, Então, muitas das violências sofridas por essas crianças são violências a nível sexual, a nível psicológico, físico e por aí vai. Então hoje a gente vai ter essa conversa para que vocês possam compreender um pouco mais e até tirar dúvidas, enfim, e deixar algumas sugestões para a gente, tá bom? Então, primeiramente, nesse recorte da diversidade de enfrentamento das violências, que envolve criança e adolescente, nesse mês de fevereiro eu acho bastante interessante porque a gente começar a discutir, porque nós temos até então uma campanha que vai ser iniciada pelo governo federal da abstinência sexual, e aí mais à frente a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, e a gente vai também ter um momento de o porquê desse olhar, na atual conjuntura política que nós temos no Brasil. Então eu separei alguns momentos, e o primeiro deles eu acho importantíssimo a gente colocar a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, que é quem vai falar para a sociedade civil sobre essa fase da vida, que envolve, no artigo 2º do Estatuto, uma determinação da faixa etária. Então nós entendemos por criança até a pessoa com até 12 anos incompleto. Então a legislação brasileira e a Organização das Nações Unidas, a ONU, vai reconhecer a criança como pessoa em condição peculiar, porque é uma pessoa em desenvolvimento e que deve ser tratada como sujeito de direitos legítimos e, sendo assim, visíveis na sociedade, por parte da sociedade, por parte da família e por parte do Estado. Então nós temos, iniciando essa discussão, o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. Nesse mesmo artigo, ainda segundo o ECA, o adolescente, que a gente também tem que compreender, já que criança é de 0 a 12 anos incompleto, o adolescente ele fica na faixa etária de 12 a 18 anos incompletos, Como biologicamente isso é muito difícil de precisar quando se começa e quando se termina a fase da adolescência para cada indivíduo, haja vista que existem questões hormonais, questões sociais que porventura vão interferir nesse rendimento, digamos assim, dessa adolescência, o Estatuto ele vai optar sempre pelo critério etário. Então, isso não vai se aplicar nenhum tipo de juízo de maturidade, nem de capacidade, nem de discernimento. É a questão etária mesmo que vai equivaler à Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o que a gente faz, tendo em vista que nós já sabemos, então, a faixa etária de localização, tanto da criança como do adolescente, o que a gente pode entender como um enfrentamento da violência contra essa criança e contra esse adolescente?
o que a gente tem dentro do ordenamento jurídico, o que a gente pode compreender, por exemplo, a partir da Constituição Federal de 88, a partir dos marcos legais, né? Então, nós temos o artigo 5º da Constituição Federal de 88, né, após o processo de redemocratização. O Brasil, então, tem uma constituinte chamada Cidadã, que eu acredito que vocês, com certeza, já devem conhecer, né, essa titulação. Enfim, então, o artigo 5º garante o direito à vida. Então, é um pressuposto, está lá no ordenamento jurídico, é garantido o direito à vida. Para contemplar de uma maneira mais específica o artigo 227 da Constituição Federal também de 88, ele vai assegurar como prioritário, é uma prioridade para a criança e adolescente, impondo à família, à sociedade e o Estado. Então é uma tríade: família, sociedade e Estado, que deve colocar a salvo e punir toda forma severa de abuso, de violência e de exploração sexual que acometa a criança e ao adolescente. Então é um grande desafio da proteção integral, né, já que a gente inicialmente colocou isso, né, na discussão, a crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo então estratégias e ações de enfrentamento dessas violências e considerando toda uma diversidade existente para crianças e adolescentes, porque nós não temos nada homogêneo, né? Então, os enfrentamentos, eles são a partir das suas diversidades. E aí nós temos um contexto no Brasil de uma vulnerabilidade social imenso, intenso, né? Que nos torna, dentro desse contexto, algumas questões que envolvam as crianças e adolescentes. Quais sejam eles? Estar em situação de exploração sexual é estar vulnerável, né? É estar mais apto, digamos assim, à violência. Ter sofrido algum tipo de abuso ou alguma forma de violência sexual, com iminência, inclusive, de uma exploração sexual futura, que a gente também vai adentrar um pouquinho sobre isso. Ter sofrido violência física, ter sofrido algum tipo de violência em estilo psicológico também, ter sofrido situação de abandono, né, que a gente chama de negligência. O Brasil atualmente, o maior índice de violência contra criança e adolescente é da negligência. Nós temos um número alarmante de 38% negligência de pais ou responsáveis pelaquela criança ou adolescente. Nós também temos nesse mesmo ritmo de violência, de vulnerabilidade social, está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, capaz de impedir o jovem, a criança, enfim, a algum tipo de situação e impor, muitas vezes, a situação de prostituição, né? Está em situação de uso e abuso de algum tipo de droga, ou algum tipo de álcool, né? Algum tipo de algum vício, né, que essa criança, esse adolescente ele acarrete, e não apresentar também escolaridade compatível com a faixa etária ou estar muitas vezes até fora da escola. Então, todas essas ações, esses itens, perdão, que eu coloquei, eles vão elencar uma vulnerabilidade social existente. E aí predomina inicialmente nesse meio onde há uma acentuação da vulnerabilidade à própria violência. Então, o que é a violência no termo de conceito que a gente pode colocar como um parâmetro aqui para que a gente possa entender? A violência, ela consiste em ações humanas individuais, de grupos, de classe, de nações, que ocasionam a morte de seres humanos ou afetam a integridade e a saúde física, mental, espiritual e moral da criança, no nosso caso específico, e do adolescente. Então, nós temos, como eu falei ainda há pouco, a negligência como um índice mais alarmante, né, da violência envolvendo crianças e adolescentes. Esses números são do Mapa da Violência de 2019, recentemente publicado, né? E a negligência, ela apresentou o maior índice de violações, seguida da violência física, que fica com 32%, e a violência sexual com 15%. Então, esses elevados índices de violência, nós podemos até colocar
como uma intensificação da vulnerabilidade social. Por quê? No Brasil, nós sabemos que em 2014, salvo engano, isso mesmo, acho que é em 2014, nós tivemos mega eventos, mega empreendimentos, nós tivemos cidades voltadas para uma logística de Copa, né? As Olimpíadas também. Estava tendo uma construção muito acelerada da questão urbana, né? Sobretudo nas cidades. Então, o Nordeste foi impactado, o Sul, o Sudeste, o Norte. E esses megas eventos, essa mega estrutura acelerou as questões da expressão social no Brasil, sobretudo envolvendo as famílias de um contexto de uma vulnerabilidade socioeconômica, né, que já vinha de uma fragilidade, e que essas crianças e esses adolescentes, filhos dessa periferia, ou os da margem, como a gente sempre coloca, foram intrinsecamente afetados. Então, esses mega eventos, esses mega empreendimentos, eles aceleraram, de fato, a uma vulnerabilidade social intensificada no nosso país. Com certeza, isso fez com que esses índices, dos quais a gente tem esse mapa da violência sendo gerado todo ano, né? Também o Observatório da Criança e do Adolescente também nos mostra esses dados sempre em crescimento, advindo dessa estrutura não pensada, não gestada pelo poder público, que envolve as famílias, geralmente e consequentemente na maior fase, as famílias em uma baixa condição socioeconômica, e que consequentemente vai acarretar e vai resvaler nas crianças e nos adolescentes. Então, nós temos também, a nível de conhecimento dos dados, né, para esse índice de negligência, de violência física, de violência sexual, envolvendo meninos e meninas. Então, nós temos, por exemplo, dados das crianças do sexo masculino, uma notificação de violência sexual destacando 48,9% numa faixa etária entre 1 e 5 anos. É muito grave. 48,3% é entre 6 e 9 anos. E 44% eram sempre de raça negra, cor da pele negra. E as notificações se concentravam sempre na região sudeste, que era onde teve realmente o maior índice de mega evento, né, de mega empreendimento. A região sudeste ela foi muito favorecida, e ao mesmo tempo nós vimos esses índices aumentando dentro dessas regiões, seguido da região sul e por fim a região norte. O Nordeste então aí não aponta em um índice tão alarmante, e eu acho até que vale a pena a gente destacar pelas próprias políticas estatais. Então, os estados do Nordeste, eles tiveram, digamos assim, nesse momento dessa superestrutura, desse super evento, um fortalecimento nas políticas que os envolviam. Talvez isso venha ser colocado como um ponto a uma diminuição desses índices envolvendo a violência sexual entre meninos e meninas, né? E as crianças do sexo feminino, nesse mesmo tempo, nessa mesma temporalidade, nós temos 51,9% numa faixa etária de 1 a 5 anos, de 49,9% estavam numa faixa etária de 6 a 9 anos, e 46% eram de raça e cor de pele negra. Então nós vemos, de certa forma, tanto no feminino como no masculino, que o destaque maior é para o recorte específico da raça cor da pele negra. Então nós vimos uma predominância muito grande, tanto na região sudeste, como no sul, como no norte, de violência sexual sofrida por meninos e meninas da cor de pele negra, né? Então nós não podemos nos silenciar, porque isso é um dado bastante importante para quem está estudando aí, né? Está querendo entender um pouco mais sobre a proteção integral, sobre o enfrentamento dessa violência à criança e adolescente. Eu acho importantíssimo nós trazendo esses dados. E aí, o que pode ser feito? Já que sabemos que 70% dessa violência sexual contra a criança e adolescente ela está dentro do convívio familiar, né?
porque nós temos aí um governo que bate bastante atualmente nessa situação de envolver a família, de chegar, né, para a família, de falar com a família. O falar com a família é importantíssimo, mas nós também temos que entender que o BNCC, ele nos promete, né, que as escolas, elas têm uma importância infinita em discutir a educação sexual. Então, a educação sexual, ela tem que ser discutida dentro da escola, nos ambientes públicos onde essa criança e esse adolescente, eles estão sendo visitando, né, sendo levados, enfim, e também na família. Mas é um problema que não cabe apenas à família ou apenas à escola. É uma tríade, né? Como a própria Constituição coloca, como o Estatuto da Criança e Adolescente coloca, é a participação Estado, sociedade civil, nós e a família. É um conjunto de ações. Nós não podemos simplesmente repartir ou simplesmente colocar numa igreja ou num condensamento de um documentário ou algo do tipo e achar que estamos fazendo um benefício, uma benesse. Quando nós sabemos que para o enfrentamento da violência precisa muita conversa, precisa muita noção de elementos contraceptivos, né? Os elementos que geram um desconforto em algumas categorias, mas é necessário a gente colocar, e que a educação sexual, ela é um pressuposto que deve ser colocado importantíssimo dentro das escolas. Então o professor, ele tem uma obrigação, digamos, uma tarefa, né, uma missão, eu digo sempre isso, é uma missão de estar discutindo com essa criança e adolescente, até porque nós não sabemos cotidianamente como essa criança e esse adolescente está, qual é o comportamento desses pais, desses responsáveis dentro da casa e, sobretudo, quais são as noções e os perigos, lembrando dessa vulnerabilidade social que está rondando, né, essas crianças e adolescentes dentro dos nossos grotões, das nossas periferias, dos condomínios, enfim, da nossa cidade. Então, o que pode ser feito? Nós podemos fazer ações na saúde, ações que envolvam a assistência social, ações que envolvam a educação, ações que responsabilizem e de uma forma de repressão que poderão ser intensificadas com o objetivo de eliminar essa violência, né? Essa violação desses direitos humanos, que são as maiores vítimas, são sempre as crianças e adolescentes ainda aqui no Brasil. Então nós temos as campanhas que foram geradas ao longo do tempo, nos anos 2000, e nós iniciamos muitas campanhas que articulavam e integravam efetivamente uma rede de serviço de proteção das crianças e dos adolescentes dos municípios, relacionando aos pontos de vulnerabilidade. Então existia um diagnóstico, né, social feito nos municípios. Havia uma promoção de medidas que protegessem essas crianças e adolescentes em risco social e que, consequentemente, isso foi deixando a ponto de que hoje nós temos que lembrar que fortalecer nos anos 2000, por exemplo, nós temos o SINASE, que mais à frente eu vou falar um pouquinho, que fortaleceu muito essa questão das crianças e adolescentes em medidas socioeducativas. Então nós temos esses feitos, que são garantias, né, que são leis, que está dentro do nosso ordenamento jurídico, e que nós temos esse corpo de lei, né, esse corpo de leis, eles vão articular e integrar Estado, município e União. Então, a União, o Estado e o município são corresponsáveis junto à família e à sociedade civil na proteção e na repressão da violência que envolva essas crianças e esses adolescentes. Aí eu separei aqui também um pouquinho para a gente entender esse enfrentamento, né? O artigo 86 do Estatuto da Criança e Adolescente. O que o artigo 86 nos diz? A política de atendimento dos direitos da criança e adolescente far-se-á por meio do conjunto articulado. Acabei de dizer, né? Nós temos um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, envolvendo União, Estado, o Distrito Federal e os municípios. Então, não é só a União a responsável, ou não é só o município, ou só o Estado.
é um conjunto de ações articuladas em rede de proteção para atender o índice e a diminuição da violência que envolva crianças e adolescentes. Então, nós temos uma articulação, né, para esse atendimento, para esse enfrentamento, deliberando e controlando a partir das políticas públicas de promoção, defesa, garantia, de tudo que é estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, através do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é chamado CONAN. É uma lei da década de 90, né, é a 8.242/91, e também nós temos, para articulação nessa base, né, nessa rede, nós temos a CONANDA, nós temos a Secretaria dos Direitos Humanos, nós temos as políticas setoriais, temos a partir dessas políticas setoriais uma comissão intersetorial de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, nós temos programa de ação articulada, de referência do enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente no território brasileiro. Também aí sendo fortalecido, nós temos o plano de prevenção e erradicação do trabalho infantil, importantíssimo, esse plano de muito atuante. O Ministério Público do Trabalho é bastante atuante na proteção do trabalhador adolescente, né? Então nós temos aí uma rede de proteção. Aqui na Paraíba, o promotor Eduardo Varandas é bastante intenso nessa rede de enfrentamento, a política de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Importantíssimo esse tema de ser discutido. É uma violência você colocar, não é bonito, não é bacana uma criança auxiliar numa feira ou auxiliar em qualquer outro tipo de atividade quando ela está ali, muitas vezes sendo violado o seu direito à educação, o seu direito à assistência à saúde, enfim. Nós sabemos que a vulnerabilidade social ela é uma condicionante, como eu coloquei inicialmente, que muitas vezes essas crianças elas estão auxiliando seus pais, os seus responsáveis, mas nós temos que entender aquilo ali como uma violência, porque o Estado ele deve cobrir essa criança. Quando eu digo Estado, são o Estado, a União, o Estado e o município, e o Distrito Federal que seja, ele deve cobrir essa criança e protegê-la, né, e não violar, no sentido de que acreditar que o trabalho infantil ele é algo produtivo, é algo benéfico, quando não é. Então, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, também nós temos dentro do ordenamento, no ano de 2013, o SINASE, né, importantíssimo também numa rede de articulação, e nós temos o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes ameaçados, criado em 2003, ameaçados de morte. Então, tudo isso que eu falei, né, tem por finalidade a preservação da vida dessa criança, desse adolescente, e tem como fundamento principal o critério de uma convivência familiar, pacífica, comunitária, né, sendo levada essa criança e esse adolescente à saúde, à educação, os direitos básicos que estão lá condicionados tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e Adolescente. Quando a gente vê algum tipo de violação, o que a gente pode fazer? No mínimo, pegar o nosso telefone e ligar para o Disque Denúncia, Disque 100. A partir de todo o Disque Denúncia, você pode até fazer a denúncia de forma anônima, né? Você não precisa estar dizendo quem é, ou estar dizendo de onde é, enfim, você apenas anuncia. E aí existe toda uma rede articulada que vai proteger e vai dar então respaldo a esse enfrentamento da violência contra criança e adolescente. O Disque 100 é o Disque Denúncia ligado à Secretaria dos Direitos Humanos, né? Tá lá, hoje quem é responsável imediata por essa pasta é a então ministra Damares, né? E aí nós temos que entender que os números e essas denúncias são importantes para que a gente possa compreender de uma melhor forma como essa violência está sendo gerada a nível nacional. Como eu falei ainda há pouco, o nosso ordenamento jurídico ele tem uma série de leis que protegem, né, e que impedem, digamos assim, esse crescimento, né, dessa violência. E para o enfrentamento, é muito importante que a gente elenque algumas delas. Nós temos
a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu artigo 217, que envolve a proteção, né, integral à criança e adolescente. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90. Nós temos em 2007 um programa de proteção à criança e adolescentes ameaçados de morte. Nós temos em 2012 no marco em 2013, o SINASE, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai regulamentar e executar as medidas socioeducativas destinadas àquele que cometeu um ato infracional. Nós temos também, dentro do nosso ordenamento jurídico, a Lei 13.010/2014, essa lei é importantíssima no marco de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, que é a lei estabelecida, que leva o nome de uma criança que tinha cerca de 5 ou 6 anos à época, no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Passos, que sofreu uma violência que envolveu o pai e a então madrasta. A lei do menino Bernardo, que estabelecia as crianças e adolescentes que têm o direito de ser educado e cuidado, né, sem o uso de castigo físico, sem a força física daquele adulto corresponsável por todo o seu tratamento e impedindo as formas de tratamento cruel e degradante para as crianças e adolescentes. Então, esse marco do ordenamento jurídico também é muito importante para que a gente possa entender esse enfrentamento e essa luta pela proteção integral envolvendo criança e adolescente. Por fim, nós temos também, ainda não menos importante, a Lei 13.106/2015, que vai impedir, vai tomar como verídico, impedir e tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente. Então, nós temos, no nosso ordenamento jurídico, nós temos diversas proteções legais, diversos marcos legais. O que falta no Brasil? Esses dispositivos virarem, de certa forma, um conjunto de ações com políticas públicas, né, políticas sociais, com consistência, que possam atender a essas famílias em um contexto de vulnerabilidade social e, consequentemente, atendendo a essas famílias, atendem as crianças e adolescentes nesse enfrentamento, né? Então, o nosso ordenamento, ele é perfeito. Ele trata também de algo muito interessante quando a gente está falando sobre esse enfrentamento da violência, que é sobre um dispositivo da escuta especializada e do depoimento especial. Olha, esses dois são procedimentos distintos, mas intrinsecamente importantes na luta desse enfrentamento. Imagine você, uma criança, um adolescente que sofreu e sofre algum tipo de violação, algum tipo de ameaça, algum tipo de agressão, tem o seu desenvolvimento psicológico, físico afetado, e isso vai sendo levado num conjunto de ações ao envolvimento do Conselho Tutelar, que é um órgão muito importante, uma instituição forte, importante para que a gente possa entender nessa conjuntura, o fortalecimento nos anos 2000 também dos conselhos tutelares, né, como protagonistas no envolvimento e no enfrentamento da violência dessa criança e adolescente. Então, essa rede de proteção, ela faz com que, a partir do momento que há essa denúncia, que há esse registro, então há também essa escuta especializada e esse depoimento especial. Qual é a diferença, então, Mirella, entre a escuta especializada e o depoimento especial, que é tão importante no enfrentamento dessa violência contra a criança e adolescente? O primeiro procedimento, que é o da escuta especializada, ela é uma entrevista em um órgão de uma rede de proteção, onde essa criança e esse adolescente, eles vão relatar, né, de uma forma muito peculiar, específica, a situação de violência sofrida. Deve abranger apenas o necessário para que seja encaminhado, né, não é uma coleta de provas propriamente dita, mas é um encaminhamento que seja tomado a partir da rede de proteção. Então, o que é isso? É uma escuta sem discriminação, é uma primeira assistência à vítima. Esta é a escuta especializada. E o que é, então, o depoimento especial? O depoimento especial é uma equipe multidisciplinar, geralmente são assistentes sociais ou psicólogos que vão atender aquela criança. Sempre esse
depoimento especial, ele é gravado em uma sala à parte, onde o juiz, o promotor, as pessoas que estão ali dentro daquela, escutando aquela testemunha, possa entender, mediante a autoridade policial ou judiciária, possa entender esse menino ou essa menina vítima, né? É coletado apenas uma vez também, para que não ocorra a chamada revitimização, tá? Então é muito importante que a gente coloque isso para o enfrentamento da violência, já que a gente está falando sobre proteção integral. Então o que fazer? Já que a gente viu que nós temos um ordenamento jurídico, nós temos especificamente dispositivos, né, do corpo judiciário, do corpo, digamos, policial, das políticas, né? Quais são as ações? O que a gente pode fazer, né, enquanto sociedade civil, enquanto Estado e enquanto família, para enfrentar essa violência? Nós temos que ver, a partir das propostas de ações e garantias, a qualificação e a participação do protagonismo da criança e do adolescente. E quando eu falo protagonismo, é em todos os espaços. Na escola, na família, na comunidade, nas políticas públicas, no sistema de justiça, nos conselhos de direitos da criança e adolescente, em tudo que vai dar uma logística especial e específica a essa criança e a esse adolescente. O que acontece para que a gente possa, então, enfrentar essa violência? Vamos também definir conjuntamente, já que é uma tríade, como eu falei, né? Família, sociedade e Estado, ações para garantir o pleno acesso dessas crianças e adolescentes às políticas sociais, considerando a sua diversidade, né? Formulando propostas de enfrentamento das diversas formas de violência, promovendo palestras no circuito das escolas, levando a discussão da educação sexual, né, para os maiores e amplos espaços, onde possa propor ações para uma democratização do acesso à informação, sobretudo muito importante o acesso à informação, fortalecendo então a participação dessas crianças e dos adolescentes nos espaços que deliberam o controle social das políticas públicas. Não basta, como eu coloquei ainda há pouco, apenas uma campanha como a proposta atual de abstinência sexual, quando nós temos problemas muito mais graves de enfrentamento a essa violência. A criança, ela é cotidianamente violada os direitos humanos, né? O direito à integridade física, o direito à liberdade, o direito à educação, o direito à saúde, o direito a uma assistência, o direito a ir à escola, né, diariamente. Então tudo isso é negado. Eu não creio que fazendo uma promoção de uma abstinência sexual vá resolver, né, ou vá inclusive diminuir, eu não particularmente não creio nisso, a questão da violência sofrida entre crianças e adolescentes. Sobretudo nos índices que nós temos gravidez precoce, né, bastante acentuada no Brasil. Acho que as políticas, elas devem ser gestadas para fazer com que essa criança ou essa adolescente, ela compreenda que o sexo seguro, ele é muito mais importante do que não fazer o sexo por não fazer, entende? Então eu acredito que o sexo seguro, as campanhas que fortaleçam o entendimento sobre a iniciação sexual, o compromisso da família, o compromisso da escola, o compromisso dos responsáveis imediatos por essa criança e do Estado para colocar e reforçar esse trabalho integrado entre o poder público e a sociedade. Que sejam dados concretos, que seja uma luta por mudanças estruturais, né? Não só mudança no comportamento, mas uma mudança dentro da estrutura que envolva aquela criança e aquele adolescente, o lar, né? A estrutura do lar. Então, intensificando o projeto, intensificando, por exemplo, a campanha, que eu acho uma campanha muito bacana, que é o mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual, que envolve a Polícia Rodoviária Federal, né, em todo o território nacional. Acho importantíssima essa intensificação, é importante esse mapeamento, é importante dar à Polícia Rodoviária Federal essa amplitude, esse envolvimento no enfrentamento
né, da exploração sexual das crianças e adolescentes, porque são dados concretos, são dados que nos são passados anualmente e que elenca as fragilidades, são pontos de fragilidade no nosso enfrentamento, né, dessa violência. Então, a política de entendimento dos direitos humanos que envolve as crianças e adolescentes são serviços e ações públicas, está lá no artigo 15 da Resolução 113/2006. Então, nós temos já uma tríade a partir da assistência social, a educação também vai fortalecer, e aí a partir da assistência social nós temos o Sistema Único de Assistência Social organizando os serviços socioassistenciais, o Serviço de Proteção Social Básica, né, os chamados CRAS, e temos os Serviços de Proteção Social de Média e Alta Complexidade, os CREAS. Nós temos como o primeiro momento essa política de atendimento à violência contra a criança e adolescente. Depois, em seguida, e não menos importante, nós temos a saúde. A saúde nós temos todo o Sistema Único de Saúde, que, de certa forma, ele vem sendo sucateado, né, anualmente, e é universalmente importante e gratuito essa proteção para a população brasileira, e está lá no 113/2006, que é importante esse conjunto de ações envolvendo o Sistema Único de Saúde para abranger desde o simples enfrentamento do atendimento ambulatorial até um atendimento, por exemplo, como um transplante de órgão que envolve uma criança e um adolescente. Então, nós temos que fortalecer esse conjunto de ações. E a educação, como eu coloquei ainda há pouco, envolvendo a União, Estado, Distrito Federal, município, que vai organizar de forma colaborativa os respectivos sistemas de ensino, né? O sistema infantil, fundamental e médio e o sistema superior. Então, o acesso dessa criança, desse adolescente, ele é democrático, né? Porque existe em nosso ordenamento jurídico essas pautas. A questão é de como isso chega e para quem chega, né? Por que é importante falar desse enfrentamento à violência? Essa dimensão de uma violência que eu chamo social, né? A partir de alguns autores, também vou indicar aqui alguns autores para vocês que queiram estar mais a fundo dentro do enfrentamento à violência à criança e adolescente. Ela é concebida como um valor determinado por os grupos sociais que considera com o menor detentor de poderes políticos, econômicos e sociais da sociedade, sendo representado por dimensões de gênero, etnia, raça e geracional. Então, a dimensão da violência social ela é concebida por valores dos grupos sociais. E, tendo todo esse arcabouço, né, teórico, conceitual, legal, né, leis, nós temos conceitos, autores que falam sobre a proteção integral à criança. Como é que chega então essas demandas de atendimento, esse fluxo? Como é que é gerado esse fluxo, atendimento, encaminhamento? A demanda ela vai chegar a partir de uma notificação feita pela família, pelo pai ou pelo responsável, parentes, enfim, pela criança, por vizinhos, por amigos, por professores, por profissionais da saúde, da educação, da assistência, que ao perceber algum tipo de violação, né, sofrida, ou algum tipo de situação de vulnerabilidade ou risco social, que vai procurar algum tipo de atendimento, o conselho tutelar, a escola, o órgão da saúde, o órgão da assistência social, o Disque Denúncia, como eu falei, o Disque 100, né, que é o Disque Denúncia, a organização da sociedade civil que deva assegurar, porque é dever nosso, enquanto sociedade civil, assegurar qualquer tipo de notificação ao conselho tutelar ou a algum órgão que vá fazer a proteção integral àquela criança, àquele adolescente. Então, é necessário, para que ocorra esse fluxo de acolhimento, do atendimento, do encaminhamento, que tenha a demanda da notificação, né? Ainda nós não temos uma bolinha de cristal para que saibamos que as crianças e adolescentes estejam sofrendo algum tipo de violação. Então, não precisa também querer apenas ver a marca física. Se você considera possível, dentro de uma primeira conversa, que aquela criança, desconfia pelo menos, que aquela criança, que aquele adolescente esteja sofrendo algum tipo de risco social ou esteja passando por algum tipo de violação,
você tem o dever de comunicar aos órgãos de proteção, para que sejam então devidamente feita a coleta de informação, uma conversa, enfim, para que nós possamos então diminuir ou erradicar, né? Eu estou pensando muito, otimizando muito, né? Erradicar essa violência, mas enfim, diminuir essa violência que crianças e adolescentes sofrem em nosso Brasil. Algumas considerações eu acho importante que sejam feitas na minha fala, né? Já que eu fiz um recorte muito específico, digamos assim, ao mesmo tempo, tanto quanto um conjunto de ações ordenadas, que primeiro que o caráter global do fenômeno da violência, né? Ele precisa ser discutido, ele precisa estar presente nas discussões das políticas públicas, tornando-se um desafio cotidiano. Então, é um desafio cotidiano estar compreendendo um pouco mais, inclusive lendo os dados, né, que nos são jogados mediaticamente, entrando lá no site da Secretaria dos Direitos Humanos, entrando no Observatório da Criança e Adolescente, lendo um pouco do CONANDA, né, sabendo um pouco mais sobre o SINASE. Então, os dados de 2019, que nós temos recentemente publicados, né, eles trouxeram que 72% dessas pessoas menores, elas sofreram algum tipo de violência. Dessas violências, 18% é entre 5 anos, que foi aquele dado que eu trouxe inicialmente. Isso é um levantamento inédito que envolveu os dados também do Ministério da Saúde. Então é um conjunto de ação, não é só uma preocupação dos direitos humanos que envolve essa proteção. O Ministério da Saúde, ele também tem esse cuidado e esse recorte também é nos dado, né, anualmente. Então, só para a gente poder entender que até o ano passado, o governo ele distribuiu uma caderneta do adolescente. Essa caderneta do adolescente, ela tinha sido criada no ano de 2008. Então, de 2008 a 2019, ela era distribuída aos adolescentes. Era um folheto que trazia informação sobre o sexo seguro, sobre puberdade, sobre ações, né, que envolvia inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, e foi muito bem recebida pela Sociedade Brasileira de Pediatria lá em 2008, né? Então foram um tempo histórico bastante interessante que a gente possa discutir dessa política que envolvia o enfrentamento à violência também com essa caderneta do adolescente distribuída gratuitamente pelo governo federal. E aí nós temos a atual gestão recolhendo por considerar inapropriado, né? Então nós, ao mesmo tempo que nós temos todo um ordenamento, toda uma ação, toda uma conjuntura conquistada, nós vimos, por questões ideológicas, por questões específicas mesmo, essa fragilidade atualmente dentro do sistema. E o recolhimento, infelizmente, dessa cartilha, né? Então, o que a gente também pode colocar como algo importante, né? Para o nosso conhecimento, de que eu levo de consideração. Todos os cidadãos, nós, eu, você, né, tem a opção de ligar tanto para o Disque Denúncia como baixar um aplicativo que nos é dado gratuitamente, chamado Proteja Brasil. Então você pode ou pegar o telefone e ligar, ou ir lá no seu aplicativo do Proteja Brasil e fazer a sua denúncia. É importante que se diga da existência desse aplicativo. Nós hoje estamos dentro de uma rede, né, uma questão de uma quarta revolução, né? A revolução 4.0, tão esperada. Então é importante que nós tenhamos também esses aplicativos que possam denunciar esse enfrentamento à violência que envolva crianças e adolescentes. Também acho importante tocar em uma outra questão que envolve a concepção, digamos assim, de considerar em nossa cultura durante muito tempo a criança como algo, um tem-querer, né? Algo que felizmente esse processo de amadurecimento social, de discussão de conceito sexual,
ele vem sendo pautado em novas regras. E essas novas regras concebem hoje, né, essas crianças e adolescentes numa posição de alteridade dos adultos. Então, quando a gente coloca a criança e adolescente como algo em processo de desenvolvimento, é muito importante. Porque antes nós tínhamos essas mesmas crianças e esses mesmos adolescentes sendo considerados como uma cultura de expressão do tipo criança não tem querer, ou criança não conta, como algo inferior ao adulto. Então, hoje nós temos uma alteridade conquistada, eu acho muito importante também ser colocado isso, para até o próprio enfrentamento, a questão da escuta especializada, do depoimento, também é importante. Faz parte desse conjunto de ações, né, de você dar o protagonismo à criança vítima da violência, para que ela, por si só, possa se expressar e dizer de sua maneira, da sua forma, ou até mesmo no seu silêncio, a forma que nós possamos enfrentar essa violência. Combater a gravidez precoce com a campanha de abstinência sexual. Eu acho que eu disse que eu ia comentar, até falei alguns momentos, mas agora eu vou, de certa forma, carregar um pouquinho mais. Então, o que eu comento, o que eu acho que eu espero sobre essa atual situação, né, que envolve a nossa gestão e que tem um intuito até, digamos, positivo, né, para combater essa gravidez precoce, mas que apenas essa campanha, ela não vai, como eu disse, solucionar. Esse enfrentamento, ele tem que ser mais do que uma campanha de abstinência sexual. Esse enfrentamento, ele tem que estar de mãos dadas com a escola, com a família, pegando essa proteção integral e levando ela, a criança, estabelecendo, então, dentro das periferias, ações específicas, né, que trabalhem, né, que envolvam, que cheguem nessa rede, que chegue nesse adolescente, que chegue nessa criança, que faça com que ela se sinta acolhida, se sinta necessária, né? Mas que se sinta necessária tendo acesso à saúde, acesso à educação, acesso às políticas da primeira infância, né? E essa política da primeira infância, inclusive, é o próprio lazer. O lazer das praças, o lazer da gratuidade dos serviços, né? Da ida ao cinema, de uma ida a um parque infantil. Tem criança, gente, que nunca foi no parque infantil. Imagina o trauma de você observar uma sociedade onde esse 1 ou 2% dessa população tem todos os acessos e o resto está enfrentando esse rompimento, essa violação, né? Então, cotidianamente. Então, o que eu penso, né, enquanto pessoa curiosa, enfim, que estuda e que lê sobre o enfrentamento à violência, sobretudo nesse momento que a gente está discutindo infância e adolescência, é que haveria outras possibilidades de se combater não só a gravidez, mas sobretudo de se combater os altos índices de violência, porque a violência contra a criança e adolescente, ela não só está no ato de ser mãe ou pai jovem, né? Porque não é só pensar também na menina, é pensar no menino. Nós temos um conjunto de ações que envolve, ela é mãe, mas ele é pai, e ele também é jovem. Então, esse índice que envolve a criança e o adolescente no Brasil, sobretudo em tempos atuais, é que você queira envolver, chegue na família, chegue na sociedade por completo, permita essa rede de proteção de uma forma muito específica e de uma forma ampla, de uma forma globalizada. Pensar global é agir local, é aquilo que eu sempre coloco quando eu estou falando. E todo país que tem algum tipo de corte nas políticas sociais são os países que mais crescem os números de violência contra as crianças e adolescentes, contra as pessoas de maneira geral. E também acarreta o maior número de suicídios. Então nós vemos um outro tema surgindo aí, que é o suicídio envolvendo essas duas faixas etárias que nós estamos aqui discutindo, né? A criança, o que envolve a criança, e o tocante que envolve o adolescente. Se vocês forem pegar os dados no nível de curiosidade,
o Ministério da Saúde nos coloca que há um crescimento do suicídio na faixa da infância, né? E na faixa da adolescência. E daí por quê? Então a gente tem que enfrentar esse sistema. Então, enfrentar esse sistema com campanhas amplas, né? Campanhas que pensam de uma forma global para agir de forma específica. E esse agir de forma específica é agir dentro daquela tríade que a gente coloca tanto a nível de Constituição Federal como a nível do Estatuto da Criança e do Adolescente. Família, Estado e a sociedade, né? Eu, você, todos nós. Então esse enfrentamento, ele vem na base de ser um conjunto de ações. Não é algo apenas específico para um grupo e não combater na raiz, né? A gente tem que combater na raiz. Vou deixar também alguns tipos de leituras que possam ser feitas, né? Para que possam melhorar ou aperfeiçoar, digamos assim, o nosso conhecimento. Eu me baseei muito na fala de hoje nos dados do Ministério, né? Como eu coloquei, da mulher, da família e dos direitos humanos. Tem o site, né, que vocês podem pegar, ter acesso à CONANDA, ao SINASE, ao Observatório da Criança e Adolescente, a tudo que vem para esse enfrentamento, né, da violência. Também gosto e indico um livro chamado Crianças Vitimizadas, a Síndrome do Pequeno Poder, da Maria Amélia Guerra Azevedo e da Viviana Azevedo. É um livro bastante importante, é um clássico dos anos 2000, no início dos anos 2000, que envolve o conceito sobre criança vitimizada e sobre o controle, né, que os pais ou responsáveis muitas vezes não conseguem ter da situação, enfim. Eu acho importante também esse livro. Tão importante quanto A Violação dos Direitos de Criança e Adolescente, Perspectiva de Enfrentamento, da Dalca Ferrari, que é um livro de 2014, já um pouco mais recente, né, que traz a violação dos direitos, trabalha muito com a Declaração dos Direitos da Criança, das Crianças e Adolescentes, também a Declaração dos Direitos Humanos, e envolve as perspectivas de enfrentamento dessa violência. Também existe um outro livro que eu indico também, chamado Proteger e Responsabilizar, o desafio quando a vítima da violência sexual é criança ou adolescente. Esse é de 2012, da Leila Paiva, do Fernando Luiz Roseno e do Renato Roseno, publicado pela UNB, né, a Universidade de Brasília. Um livro também muito interessante. E aí nós temos um clássico, né? Nós temos alguns clássicos, como o Philippe Arrier, A História Social da Criança e da Família, da década de 70, no final dos anos 70, 78 ele publicou esse livro, e continua aí majoritariamente para quem quer trabalhar com criança, com adolescente, com violência, com família, estritamente necessária a leitura da Arrier. Temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá no site da Unesco, facilmente vocês encontram, o documento 48, mas atualíssimo. E nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, como eu coloquei ainda há pouco, que é importante também, igualmente importante, na década de 50, no final dos anos 50, 1959, também no site da Unesco vocês encontram. Então essas são as dicas de leitura, né, que eu posso passar para vocês. Lembrando sempre de que trabalhar com criança e adolescente não é algo fácil. Trabalhar com pesquisa em si não é fácil no Brasil, mas que vale a pena a gente entender os conceitos, passar para o maior número de pessoas possíveis, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, a convite da Tiana. E, por fim, agradecer a Tiana, né, pela parceria de sempre e por acreditar que essa conversa de hoje é bastante importante e produtiva. Eu deixo o meu e-mail para quem, sei lá, de repente tem alguma dúvida ou sugestão bem específica, né? É o profabragad@gmail.com, para quem quiser saber mais
leitura, enfim, que eu não tenha contemplado aqui nesse curto espaço. É importante ter como Bíblia o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, para que a gente possa saber os nossos direitos e os direitos de todos os grupos, não é isso? Então obrigada.